Vamos lá então, gente. Essa roda de conversa, eu estou pensando da gente trabalhar um pouco sobre o bullying, né? A gente vai focar na questão do bullying, entender um pouco melhor o que seria esse bullying e pensar também como é que a gente consegue avançar, né? Como é que a gente consegue diminuir a presença do bullying dentro da escola. E aí, a gente vai falar também um pouco como é que essa escola, né, muitas vezes, ela tem dificuldade de lidar com essa diversidade que está dentro dela, né? E aí eu estou chamando aqui de diferenças, nós vamos entender mais para frente um pouco melhor o que seria isso que eu estou chamando de diferenças. Eu queria começar com um vídeo de sensibilização para a gente poder começar, né, discutir essa temática. Aí eu queria que vocês assistissem esse vídeo e eu queria que vocês pensassem o seguinte: se você estivesse dentro do vídeo, quem que você gostaria de ser nesse vídeo e por quê? Tá? Então nós vamos assistir esse vídeo pensando isso. Se você estivesse dentro desse vídeo, quem que você gostaria de ser e por quê? Sobe. Posso saber qual é a piada, senhor Guilherme? Nada não, professora. Olha, gente, vocês vão me desculpar, mas essa duplinha aí não vai funcionar mais um ano não, viu? Fábio, por favor, senta nessa carteira atrás do Léo. Ah, não, professora. Assim, Fábio. Professora, você tá ligada que não dá pra ficar sentado atrás do Léo. Perde esse tec infernal o dia inteiro. Você é muito trouxa, né, seu idiota? Fica na sua aí, ô bengala humana. Nossa, Fábio, como você é escroto. Eu vou te mostrar o que é escroto mais tarde. Então, guia. Cala a boca, idiota. O que é isso, gente? Vocês estão achando que vocês estão aonde? Professora, se eu sentar nessa carteira atrás do Léo, toda hora eu vou ter que ficar fazendo favorzinho pra ele. Pô, o cara não faz nada sozinho. Chega, Fábio. Na diretoria você não vai precisar fazer favor pra ninguém. Pega suas coisas. Léo, você tá bem? Sai! É, Leonardo? Namorado novo? Deixa. Ó, tá que tá te fazendo bem, rapaz. Tá ficando macho. A gente vai muito junto, hora de casal. Olha só, o namoro tá firme mesmo, hein, Leonardo? Se fudeu, otário. E aí, pessoal? O que vocês acharam do vídeo? Pensando nessa pergunta, né? Se você estivesse dentro do vídeo, quem que você gostaria de ser? Por quê? Quem gostaria de comentar? Calma que dá para todo mundo falar, não preocupa não. Vou puxar umas pessoas aqui, pode ser? Elias está aí? Sim. E aí, Elias? Tudo bem? Sim, Conseguiu entender o vídeo? eu acho que sim, não sei. O que você achou dele? Tipo que aquele garoto estava sofrendo de bullying. Eu acho que ele é cego, Isso. pelo que eu vi. E, tipo, ele fazia bullying era por isso, por sua condição. Mas aí, como eu acho que ele não ligou para o que as pessoas falavam e ele, tipo, expressou seus sentimentos. Boa, muito bom. Elías, sin bullying, ¿de dónde eres? Da Venezuela, De Venezuela. sim. Me gustaría conocer Venezuela. Yo tengo
Yo tengo un, ¿cómo se habla cuñado en español? Cuñado, Cuñado mesmo. sim. Sí, yo tengo un cuñado que es de Roraima, entonces Hum, yo quiero conocer Venezuela, pero no quiero conocer Roraima. tá. Eu estive lá quando eu estava vindo. Ah, muy bien. ¿Llegaste a poco tiempo? 1 ano. Un año, muy bien. Sea bienvenido, estamos acá. Graças. Caso retornemos em presença, conta com a gente. Meu espanhol está muito arranhado. Não, está mais ou menos. Mas obrigado. Elias tem que puxar umas aulas de espanhol pra gente aí, Elias. Nós estamos querendo aprender. Isso é Por internacional. supuesto. Sim, sim, sim. Ô, Elias, você comentou aí, gostei demais assim que você falou, e eu queria te perguntar isso, assim, se você, né, você está trazendo experiência lá da Venezuela, na sua escola, como é que lá você presenciava bullying na sala de aula? Você conseguia ver isso na escola? Como é que era? É, tipo, tinha um amigo que era. Vocês falam gay, não sei. Sim, Tipo, eu via sempre que zoavam ele só por ele ser assim. Eu acho que ele não tem culpa, porque ele nasceu assim. Eu acho que não, tipo, tomou a escolha de ser assim. Ele nasceu assim. E eu sempre, tipo, apesar das coisas, eu estava com ele. Eu falava que tranquilo, que tudo ia ficar bem. boa, massa. E se pensando nesse vídeo aí, quem que você gostaria de ser? Se você pudesse escolher um personagem do vídeo pra você ser, quem que você seria? Hum, eu acho é, que o garoto que estava sofrendo bullying, porque depois ele, tipo, ele superou tudo e já depois não ligava para que a gente falava. Boa, massa. Obrigado, Elias, valeu demais. O verdadeiro Brian Gomes, 456, aqui no chat, falou a mesma coisa. Né? Ele falou que ele gostaria de ser o Leonardo também. E ele falou que porque ele é independente, né? E eu achei massa isso, né? A gente pensar como é que essa pessoa, apesar de tudo, né? Apesar de toda essa violência, ela consegue ainda, de alguma forma, né? Ser quem ela é. Deixa só, tem o microfone tá dando eco aqui. Miriam, você gostaria de falar alguma coisa? Eu. Miriam, desculpa. Vai lá, Miriam. Então, Perdão. então, eu já passei pelo que, praticamente pelo que esse menino já passou. Já sofri muito bullying nas escolas, desde quando eu entrei, tanto no fundamental quanto no ensino médio. E é uma situação desagradável. Mas essa situação me fez ficar mais forte e entender que a opinião dos outros sobre quem eu sou ou quem eu vou ser não importa. O que importa é quem eu vou querer ser lá na frente, quem eu vou me tornar. E é muito triste ver pessoas fazendo isso uns com os outros, né? Porque ninguém sabe o que o outro passa, o outro vive, tanto em casa ou em si próprio, né? O que a pessoa está sentindo. Isso é muito triste. Boa. Miriam, e se eu te perguntar uma coisa? Diga. Peraí, rapidinho, tá? Marluce, diga seu microfone pra gente rapidinho, só para. Aí, obrigado, Marluce. Miriam, mas só para te perguntar uma coisa, eu queria que você falasse um pouco o que você sentia, né? Qual que era o seu sentimento dentro da escola quando você sofria esse bullying? Eu ficava muito mal. Eu teve uma vez que foi tão triste que eles me desenharam, sabe? Tava tendo uma aula sobre bullying, né?
na minha sala, onde eu estudava, e eles fizeram bullying comigo, me desenharam de uma forma muito triste, né? E eu chorei muito, porque eu fiquei muito triste com aquela situação. Boa. E é isso. Não, massa. E você conseguiu expressar isso pro pessoal? Você conseguiu falar pro pessoal o que você estava sentindo? Naquela época, não, porque... Sei lá, não sei porquê. Eu não conseguia muito me expressar, sabe? É difícil mesmo, né? Né? Porque as pessoas, muitas vezes as pessoas não entendem o que você tá passando, sabe? Não entende aquilo que elas estão fazendo que magoa, que chateia. Enfim. E deixa eu te perguntar, tinha algum professor ou professora presente na sala que viu isso? No dia da apresentação que estava tendo isso, a professora chamou a atenção, falou que a gente tinha acabado de ter aula sobre isso e as pessoas continuavam fazendo aquilo, chamou a atenção das pessoas e é muito triste. Muito triste. As pessoas vê o que está sendo passado na aula e não fazendo. Pura maldade. Então, massa isso que você trouxe, que você, na verdade, você já quase que sintetizou toda a nossa conversa aqui, né? E você já marcou uma coisa que eu acho que é muito importante, que é isso, assim. Muitas vezes as pessoas fazem bullying, né? E aí a gente vai entender melhor o que significa esse bullying, e ela esquece que ela está fazendo bullying num ser humano, né? Numa pessoa que tem sentimento. Muita gente falta empatia, assim, e não tem noção das consequências que é para essa pessoa que você está provocando. Mesmo que a gente fale, às vezes, é só uma brincadeirinha, né? Mas, enfim, tem um objetivo ali, você tem uma pessoa, um ser humano ali que tem sentimento e que está trazendo tudo isso, né? Que está trazendo isso tudo que você trouxe para a gente, desse sofrimento e tal. E aí, o Brian até comentou aqui, né, que ele já sofreu, inclusive, bullying por ser inteligente, né? E é muito comum a gente, inclusive, ver isso, Brian. É muito triste isso mesmo. Eu já presenciei isso várias vezes de algum aluno ou aluna que é mais interessada, que se dispõe, né, a se dedicar mais para a escola, as outras pessoas não aceitam isso e começam, né, de alguma forma, a criar barreiras para que essa pessoa esteja ali naquele espaço, né? Porque uma das consequências de todo esse bullying é a gente não querer ir para a escola, né? A gente não querer estar naquele espaço ali. E a gente, né, o que a gente comenta não é que essa pessoa saiu da escola. A gente fala que a escola expulsou essa pessoa, né? E quando eu falo escola, eu estou falando de estudantes, estou falando de administrativo, de direção, de professores e professoras, porque quem faz a escola somos todos e todas nós, né? E aí a gente começa a construir uma escola tão insuportável para algumas pessoas que essa pessoa não consegue mais estar ali, né? Ela não consegue aprender porque ela tem que lidar com tantos sentimentos ali que fica difícil para ela prestar atenção na aula. E aí acaba que a única saída dela é, de fato, sair da escola, né? Então, eu vou avançar aqui e a gente precisa começar a pensar e entender por que acontece esse bullying, então, Thales. Como é que a gente consegue explicar esse bullying que a gente já sabe que está presente, a gente já sabe, igual a Miriam trouxe aqui, de todo o sofrimento que ele causa nas pessoas. A gente viu com o Elias que isso é presente não é só no Brasil, é no mundo todo, né, na Venezuela, né? A gente viu aqui pelo chat que várias pessoas já presenciaram esse tipo de situação. E aí, a gente, né, a Mariana comentou aqui agora, às vezes até a própria pessoa da família pratica isso, né? Até as pessoas que amam a gente, né, acabam causando isso. E aí a gente precisa, então, tentar pensar como é que a gente consegue melhorar a situação para a gente, né? E aí a primeira coisa que eu queria trazer, e que eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes para mim na escola e na educação, e que é o que mais traz alegria, e que, né, me coloca dentro da escola, é isso, que a escola é um lugar de diversidade. A escola é um lugar da diferença. Se a gente pudesse, né, parar aqui e ver, nós temos 37 pessoas na nossa conversa aqui agora, se a gente pudesse conversar com cada pessoa, cada um trazer um pouco da sua vivência, da sua experiência de vida, a gente vai ver o tanto que a escola é rica, né? A gente vai ver o tanto que a escola traz vivências muito diferentes, traz formas de pensar muito diferentes, traz perspectivas muito diferentes, e tudo isso consegue, né, melhorar nosso processo de aprendizagem e, consequentemente, vai melhorar a nossa sociedade também, né? Se eu perguntar para vocês aqui, qual que é a melhor forma
né? Uma coisa simples, sei lá, vamos fazer um arroz. Qual que é a melhor forma de fazer um arroz, né? Eu vou ver aqui, acho que vai aparecer mais de 10 formas diferentes de fazer o arroz, né? Inclusive, a gente tem gente aqui da Venezuela. Talvez, será que lá na Venezuela o pessoal faz arroz com tanto alho igual a gente faz aqui em Minas Gerais, né? E aí a gente vai ver o tanto, as formas diferentes, né, de fazer uma única coisa, que é o arroz, né? Então, se a gente vai pensar, por exemplo, em matemática, como é que eu aprendo regra de 3? Como é que eu uso a regra de 3, né? Nós vamos ter aqui 36 formas diferentes de poder falar da regra de 3, né? Eu ontem fui fazer um pão, precisei de fazer a regra de 3, porque eu não tinha quantidade de farinha, né? A Miriam, talvez, ontem foi fazer uma compra e ela queria saber o que era mais barato, comprar o shampoo de 200 ml ou de 500 ml. Então, ela precisou fazer uma regra de 3. Então, a gente vai trazer ali diferentes vivências que tudo isso vai enriquecendo, né? E não é só do conteúdo da escola, mas é também das formas de viver, né? Eu posso trazer um problema pessoal meu aqui, cada pessoa vai conseguir contribuir com uma perspectiva diferente, vai trazer uma experiência diferente, e tudo isso enriquece muito a gente, né? Isso tudo enriquece muito a escola. Só que a gente precisa pensar, será que a escola, e aí mais uma vez, quando eu falo escola, eu estou falando de nós professores e professoras, de estudantes, estou falando de direção, do administrativo, da Secretaria de Educação, será que a escola ela enxerga essa diversidade? Será que a escola valoriza essa diversidade? Será que a escola está usando essa diversidade para o bem? Ou acaba que quer apagar essa diversidade, né? Quer colocar uma norma, quer colocar um uniforme, né? E, inclusive, a palavra uniforme já pressupõe isso, que está todo mundo ali uniformizado, ou seja, todo mundo numa forma só, né? Numa única forma. Então, a gente está valorizando essa diversidade ou a gente está fazendo o contrário, né? Se um estudante traz um contexto, uma música diferente, de outra realidade que não seja desse professor, dessa professora, a gente faz o quê? A gente valoriza ou a gente diz que aquilo não é cultura, a gente apaga aquilo ali, né? O que eu estou colocando no livro didático, o que eu estou apresentando no quadro, o que eu estou apresentando ali nas rodas de conversa, é a diversidade ou é uma única forma de ver que está sendo apresentada ali nos livros, né? E aí a gente precisa, inclusive, fazer esse exercício, né? Todo mundo. Vamos ver quem é que escreve esses livros, né? Vamos perceber quem é que está falando, que está trazendo esse conteúdo. Será que é a diversidade ou é sempre um único tipo de pessoa, né? A gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas então a gente precisa entender, essa escola sempre foi esse espaço de diversidade? Sempre foi esse espaço, né, da diferença presente? E aí eu vou contar aqui rapidinho uma história da educação, para a gente poder entender um pouco melhor que escola é essa que a gente tem hoje, né? A gente sempre escuta essa frase. Se alguém quiser comentar alguma coisa, viu, gente? Pode puxar o microfone aí. Alguém quer comentar alguma coisa até então? Beleza. Não. Vamos puxar então o bonde. Mas pode ficar à vontade. Se quiser, pode puxar o microfone. Vamos tentar entender, né, essa frase que muita gente sempre fala, né? Estudar para ser alguém na vida, né? E aí essa frase a gente várias vezes já escutou ela, né? Como se quem não tivesse diploma não fosse ninguém, né? Como se uma pessoa que fosse analfabeta, que não soubesse ler e escrever, ou que não passou pela escola, como se ela não fosse ninguém, né? E a gente precisa desconstruir essa ideia, né? Estudar para ser alguém na vida, não. Na verdade, todas e todos nós já somos alguém na vida, né? É a escola que tem que representar quem nós somos. É a escola que tem que traduzir, de alguma forma, essa diversidade que a gente é, né? Então, ninguém estuda para ser alguém na vida, porque, na verdade, todos nós já somos alguém na vida, né? A gente pode estudar para a gente construir esse alguém de uma forma diferente. A gente pode estudar para a gente construir uma outra sociedade ou para a gente buscar sonhos que a gente tem e que precisa de escola. Porque, às vezes, eu tenho sonhos que não necessariamente passam pela escola, né? Então, a gente precisa entender isso, que a escola tem o seu papel fundamental, mas ela não é o que vai transformar eu em alguém na vida, né? E aí muita gente vai falar assim, porque antigamente a escola transformava você em alguém na vida, né? Eu estudei no Estadual Central, Thales, e lá era de verdade, lá a gente tinha aula de verdade, né? Não faz escola hoje como antigamente. Quando a gente pega o Estadual Central, que é uma escola que tem ali no Lourdes, Belo Horizonte, uma escola pública, né? A escola estadual Professor Milton Campos, a gente vê que ali a gente tem a Dilma Rousseff. Olha, a gente teve uma presidenta que estudou na escola pública. A gente teve Fernando Pimentel, né? A gente teve várias pessoas políticas que ocupam cargos na política. A gente teve Toninho Horta, os irmãos Enfio, que faz aquelas charges, várias charges que a gente vê nas aulas de português. A gente teve Herbert de Souza, o Betinho, né? Olha o tanto de gente importante que estudou ali, na Escola Estadual Central, no centro de Belo Horizonte, da nossa cidade.
né? E aí, é uma escola pública. Então, hoje que a gente tem esse discurso de que a escola pública, né, ela não consegue cumprir com o papel dela de educação, é só a gente prestar atenção. Não, peraí, a escola pública consegue sim. Inclusive, a gente já teve uma presidenta que saiu ali de dentro da escola pública, né? E aí a gente começa a pensar. Mas espera aí, Thales, você está falando dessa galera toda do Estadual Central de uma época antiga. Hoje, né? Hoje em dia, aluno não quer nada com nada, não, né? Porque na minha época, aluno nenhum fazia isso com professor. Antigamente, escola formava presidente, formava médico. Hoje forma quem? Né? E isso são frases que a gente escuta constantemente, né? E aí a gente precisa pensar o seguinte: vamos entender essa escola, né? Será que a escola hoje está preparada para o público que ela recebe? Né? Quando eu falo de uma Rousseff, Fernando Pimentel, essa galera toda aqui tem uma coisa em comum, né? Todo mundo é branco, todo mundo é de classe média, né? E aí a gente precisa entender um pouco que a escola, ela passou por um processo de democratização. E essa palavra a gente precisa gravar muito e prestar muita atenção nela. Democratizar, que tem a ver com democracia. O que é isso, professor? Democracia, né? Quando a gente pega cracia, significa poder, e demo é povo. Democracia é o poder na mão do povo. Nós podemos escolher quem a gente quer que ocupe o cargo da diretoria da escola, nós podemos escolher quem a gente quer que seja presidente e presidenta da república, é a gente escolhendo, é a gente definindo como é que vai ser a nossa sociedade, né? É o poder na mão do povo, e povo somos nós. E aí, todas as pessoas que moram no Brasil fazem parte dessa democracia brasileira, né? Quando a gente está falando de democratização, significa isso, colocar o povo dentro de algum lugar. Então, democratização da escola é pôr o povo na escola. Democratização da saúde é pôr o povo na saúde. Democratizar o acesso ao lazer é colocar o povo para usufruir do lazer, né? E como é que eu faço isso? Vamos colocar uma praça aberta, vamos colocar um parque aberto que seja gratuito, porque quando a gente coloca gratuito, a gente consegue que todas as pessoas acessem. Então é isso, a ideia da gente abrir essa escola, abrir esses espaços todos para as pessoas. Ué, Thales, quer dizer que antigamente a escola, ela não era aberta a todo mundo? Não, antigamente a escola não era aberta a todo mundo, né? Eu vou resumir aqui um pouco a história, mas eu tenho esse textinho aqui, que eu não vou ler ele todo, um pouco por causa do horário, mas eu queria destacar algumas coisas aqui, né? Primeiro, pensar que hoje a escola ela é gratuita e tem que ser garantida para todas e todas até o ensino superior, né? Então, na verdade, já tem todos os níveis, pós-graduação inclusive. Agora, é obrigatório, o Estado precisa garantir até o ensino fundamental 2, né? E aí, a gente pensar que nem sempre foi assim. Até 1960, até 1970, né, pouquíssimos brasileiros e brasileiras estavam dentro de sala de aula. Hoje, a gente, para formar no ensino médio, a gente precisa passar 12 anos na escola, né? Se a gente não tomar bomba, se a gente for direto. Então, a gente precisa passar 12 anos. Então, vamos entender que a gente já tem umas 2 bombas aí no meio do caminho, que tudo bem. Então, nós vamos passar 15 anos aí dentro da escola, né? E aí, quando a gente olha lá para trás, a gente tinha uma média de 2 anos de estudo. Ou seja, antigamente, a população brasileira ficava numa média de 2 anos dentro da escola. Ou seja, era praticamente para aprender a ler, escrever e acabou, ir embora, né? E aí você vai falar assim, mas para todo mundo? Nem para todo mundo era. Pessoas negras, por exemplo, elas passavam 0,9 anos na escola. Ou seja, não era nem 1 ano. Então, olha para você ver como é que essa escola, a gente está falando então de uma escola que nem era tão aberta assim para as pessoas negras, né? Inclusive, as pessoas negras eram proibidas de estudar na educação, né? A gente teve um processo, estou resumindo aqui muito, mas quem se interessar, depois eu posso passar um vídeo, um texto que vai explicar isso melhor. Mas a educação no Brasil começa quando a gente tem os jesuítas que vêm aqui, né? E que traz, na verdade, quando eles invadem o Brasil e vêm aqui ajudar o português, ajudar a população europeia a roubar tudo que a gente tinha e levar embora, né? Esse processo de roubar tudo nosso também tem o intuito de mostrar para a gente que a gente não é ninguém. De que tudo aquilo que a gente tinha de educação dos povos indígenas, aquilo não é importante. O importante é aprender essa cultura europeia, essa cultura branca, né? O importante, a minha religião não é importante. O importante é o crucifixo que traz para mim da Europa, né? Os santos e santas que trazem da Europa para mim, tanto da Igreja Católica pela Itália, quanto da Igreja Evangélica pela Inglaterra. Então, a gente, né, e a gente precisa entender que isso é muito importante da gente
entender um pouco do nosso país, da nossa cultura. Como que a gente foi roubado, e não foi roubado só o pau-brasil e só o ouro, mas foi roubada a nossa cultura, quem a gente é, a nossa autoestima, né? E como é que isso se deu, Thales? Por meio da educação, né? Os jesuítas, os padres, na hora que chegavam aqui, traziam para a gente que existia uma forma melhor de viver. E essa forma melhor, essa forma europeia, né? É acreditar nessa cultura europeia, né? Então, e isso, inclusive, fechava as portas para as pessoas negras. As primeiras escolas do Brasil não eram abertas para as pessoas negras. A pessoa negra não podia estudar, né? Isso só veio muito tempo depois, com muita luta desse povo negro, para conquistar o espaço dentro da escola também. Então, a gente está falando de uma escola que ela começa para uma elite branca, né? A gente está falando de uma escola que ela está aberta ali para essa elite branca. E até 1960, até 1970, foi muito disso. Essa elite branca que estava ali dentro. Então, a escola, ela não tinha uma diversidade. Ela não tinha diferença. Quem estava ali dentro era a elite branca, né? E essa elite branca que ocupa os espaços de poder. Então, muitos dos filhos dos políticos estudavam no Estadual Central. Então, é claro que esses políticos queriam melhorar essa escola pública, né? Quando a gente tem uma luta muito grande no Brasil, na década de 80, né, depois da ditadura militar, que piorou muito a situação para muitos brasileiros e brasileiras, e aí a gente começou a querer lutar por um país melhor, a gente começou a ir para a rua, e não só para a rua, mas articular também de forma escondida, porque a gente não podia lutar naquela época, né? A gente era proibido de se movimentar, de mobilizar a sociedade para conseguir melhorar. Então, as pessoas começaram a criar estratégias, e aí na década de 80, a gente tem uma mudança muito grande no nosso país, que é a Constituição de 88. Uma nova lei, né? Uma nova forma de organizar o nosso país, e essa forma, uma das coisas mais importantes dela é essa democratização, inclusive da escola. Então, a escola passa a ser uma obrigatoriedade para toda a população. E aí a gente tem expansão, e aí a gente chega, né, o filho da empregada doméstica, o filho do motorista de ônibus, o filho do gari, essas pessoas que antes estavam fora da escola, agora começam a entrar dentro da sala de aula, começam a entrar dentro da educação, né? E aí é só a gente ver um reflexo. Muitos nossos professores e professoras que a gente trabalha na EJA, né, a gente percebe isso. Como que a gente tem várias pessoas que poderiam conseguir estudar antes, mas que, infelizmente, num tempo atrás, né, a escola não estava aberta. A gente consegue ver muitos dos nossos alunos e nossas alunas, né, são as primeiras pessoas a estar conquistando o ensino médio, né, dentro de um processo que... né, são as primeiras pessoas a estarem conquistando o ensino médio, dentro da família, né? Deu uma travada aqui para mim, mas acho que voltou aqui. Então, daqui a pouquinho eu vou dar uma olhada no chat, que eu não estou conseguindo ver o chat aqui, que eu só estou vendo a apresentação. Mas é isso, né? A gente entender que essa escola é uma escola hoje democrática, no sentido de que é uma escola que está aberta a toda a população. E aí a gente precisa pensar, será que a escola está preparada para isso? Será que a sociedade está preparada para lidar com toda essa diversidade, né? A partir do momento que a escola, por exemplo, não autoriza que uma mãe com filho, né, uma mãe com bebê no colo assista a aula, né, a gente já está, de alguma forma, selecionando. Você pode até vir assistir a aula, mas se você tiver um filho no colo que você não puder deixar em casa, aí não. Você tem que ter alguém para você pagar ou alguém da sua família para olhar a sua criança enquanto você estiver na escola. Você pode até estar aqui na escola, mas assim, se você não fala português, se você não consegue entender, desculpa, mas a gente não vai ter tempo de poder te ensinar português, não. Você vai ter que se virar, né, para poder aprender esse português. Se os nossos conteúdos são todos trabalhados de uma cultura europeia, se a gente tem pouquíssimo ou quase nada sobre a cultura africana, sobre a sua cultura estudante, infelizmente, eu só tenho a lamentar, né? É claro que eu estou falando isso de uma visão geral, mas a gente tem muitas mudanças já acontecendo, inclusive no Belo Ramo a gente percebe isso, muita coisa no sentido de democratizar, né? A partir do momento, por exemplo, que a gente tem projetos que a gente discute, vamos entender a história do Belo Ramo, vamos entender a história do Morro das Pedras, né? Já é trazer esse conhecimento para uma democratização, já é a gente valorizar um saber diferente, já é a gente valorizar um saber dessa diversidade, né? E aí você fala assim, nossa, mas espera aí, você está falando o tempo todo de diversidade, o que é diversidade, né? Quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de tudo aquilo que foge desse eixo central que sempre esteve no poder no nosso país. E que tem a ver, qual que é essa não diversidade, então, né? É basicamente esse europeu branco que chegou no Brasil e roubou tudo que a gente tinha, né?
que chegou invadindo o Brasil. E a gente até brinca que, na verdade, eram 3 caravelas. O que essas caravelas trouxeram para o nosso país? Homofobia, racismo e machismo, né? Tudo isso que a gente não tinha aqui nos povos indígenas, na América como um todo, né, e que já estava presente na Europa, foi trazido. Então, na verdade, essa branquitude, né, e quando eu chamo de branquitude, eu não estou falando de todas as pessoas brancas, não. Eu estou falando do que representa essa cultura de opressão, né, e a opressão não só em relação à pessoa negra, não. É em relação à pessoa negra, é em relação à pessoa indígena, é em relação às pessoas pardas, é em relação a tudo aquilo que é diferente da Europa, né? E aí eu trouxe aqui, só de exemplificação, do que seria essa diversidade, pessoas negras, pessoas faveladas, mulheres, pessoas LGBTQIA+, né? E aí a gente está falando das pessoas lésbicas, de pessoas gays, bissexuais, travestis e transexuais, pessoas queer, pessoas intersexuais, pessoas assexuais e todas as outras possibilidades que a gente tem aí, que a gente não coloca na sigla. Pessoas indígenas, pessoas quilombolas, pessoas com deficiência, né? É a gente pensar nessa diversidade que está presente na escola, né? Não tem como a gente falar que não existe essas pessoas na escola, porque elas existem lá o tempo todo, né? E no Belo Ramo a gente tem uma representação de uma diversidade muito rica. Inclusive, eu poderia colocar aqui pessoas migrantes, né? Pessoas da Venezuela, por exemplo. Então, é a gente pensar que essa diversidade está presente e a gente precisa enxergar, reconhecer e conseguir trabalhar com ela, né? No sentido de valorizar essa diferença, de valorizar essa diversidade. Porque, senão, a gente vai ter isso aqui, né? O que é isso aí, Thales? Isso aí é basicamente quem manda no nosso país hoje, e quem manda no nosso país é a diversidade? Não, é os brancos. É o povo branco, e não só branco, né? São pessoas brancas dentro de um conceito único, né? E olha que interessante, quantas mulheres a gente está vendo aí? 2 mulheres que a gente tem, né? Olha que interessante, quer dizer então que mulher não sabe tomar decisão para o nosso país? Né? Quer dizer, então, que o espaço da política não é o espaço da mulher, né? Olha para você ver que interessante isso que a gente está falando aqui, né? E qual que é a consequência disso, Thales? Qual que é a consequência da gente ter esse poder, né, constituído só por um único perfil? Essa branquitude, masculinidade, né? A gente não tem representações de pessoas LGBTs, pessoas indígenas não estão aí, né? Pessoas faveladas, quantos favelados a gente está vendo aí, né? E aí é a ideia da gente pensar isso. Por exemplo, a gente sabe muito bem, quem trabalha em escola e quem convive na escola, sabe muito bem que a gente tem estudantes, alunas, que deixam de ir para a escola porque estão menstruadas e não têm dinheiro para conseguir um absorvente, né? E aí a gente pensa, você acha que essa galera aí está preocupada com isso? Você acha que esse bando de homem aí está preocupado se as meninas estão precisando de absorvente ou não para ir para a escola? Você acha que esse bando de homem está preocupado se tem ginecologista ou não nos presídios femininos? Vocês acham que esse bando de homem branco aí está preocupado se existe cota ou não, se está tendo acesso das pessoas negras nas universidades? Vocês acham que esse bando de homem branco aí está preocupado se tem viado, se tem travesti morrendo na rua? Né? Esse bando de homem branco aí não precisa preocupar com isso, porque eles já têm acesso a tudo de uma forma simples, né? Para eles, o que é diferente, o que é diversidade, né? Isso está longe deles. Isso aí não é a vivência deles. Quais desses homens brancos passaram e colocaram o pé num Belo Ramo, né? Quais dessas pessoas colocaram o pé em sala de aula e sabem da nossa dificuldade? Quais dessas pessoas aí sabem de tudo que a gente passa no diário, no dia a dia, né? Quais dessas pessoas aí têm que ficar acordar para arrumar a casa, para fazer almoço, indo para dar aula, para poder assistir a aula, né? Então, assim, a gente precisa começar a pensar quem é que a gente coloca nos espaços de poder, no sentido da gente valorizar a diversidade e a diferença. Porque, por exemplo, a gente tinha uma lei que ia garantir internet para todos os estudantes de escola pública. O que esse bando de homem branco fez? Não, a gente não quer isso. A gente tinha uma lei que ia garantir que todas as escolas colocassem absorvente para as alunas. O que esse bando de homem branco fez? Não, a gente não quer isso, né? E eu estou falando isso porque isso tudo interfere no bullying. Isso tudo interfere na escola que a gente tem, na escola que a gente está construindo, né? Isso tudo interfere como que a gente enxerga a sociedade hoje. E aí vou dar uma paradinha aqui, para alguém quiser comentar alguma coisa até então. Sem falar, Thales, que a gente vê, né, o tempo todo, eles trabalham de uma certa forma, para poder passar a imagem que estão fazendo alguma coisa, né?
A maquiagem ela é feita o tempo todo dentro de uma cobrança para passar essa imagem que eles estão preocupados com alguma coisa, estão fazendo alguma coisa, mas na verdade é tudo muito superficial, né? Isso é claro, é nítido na sociedade. E eles jamais querem que as pessoas, digamos assim, que essa diferença de classes atinjam, né, ao mesmo patamar. A gente vê isso o tempo todo. Essa falsa imagem, como eu sempre falo, né? É uma falsa democracia, uma questão de os direitos, eles fingem que aproximar a igualdade a todos, mas não é isso que a gente vê socialmente falando, né? Boa. Uma Você triste trouxe- realidade. Você está trazendo uma coisa muito importante, Daí, que tem muito a ver também com o que estão falando aqui no chat, assim, né, exatamente de não pensar, né, de estar divulgando e de lubriando mesmo a sociedade, né, por achar que estão fazendo alguma coisa, mas a gente que está na escola, a gente vê, né? A Roseli lembrou aqui, muito bem lembrado, que, na verdade, a escola, quando eu falei, né, que a escola ela era fechada para as pessoas negras, a escola também era fechada para as mulheres, né? Durante muito tempo, as mulheres não podiam acessar a escola, porque entendia que a mulher, o espaço dela era dentro de casa. Ela aprendia dentro de casa, né? Ela aprendia pelos fazeres domésticos. A função dela naquela época não era ir para o mercado de trabalho, né? Não era participar da política. A sociedade colocava isso, né? Que o espaço da mulher era o espaço da casa. Com muita luta, hoje o movimento feminista conquistou muitas questões importantes, né? E só trazer para vocês uma observação em cima que a Roseli falou, a escola antigamente, a maioria absoluta dela eram de professores homens, né? Tanto é que eu falei dos padres, as escolas mais antigas que a gente tem, inclusive em Belo Horizonte, que é um estado que o europeu esteve muito presente, né? São as escolas católicas, Colégio Santo Antônio, Santa Doroteia, né? Santa Marcelina, todas essas escolas católicas, e que elas eram todas ocupadas por homens, né? E aí a gente tinha um salário diferente do que é hoje, né? A partir do momento em que as pessoas que a escola começa a ampliar e começa a ter que trabalhar também com a questão do cuidado, a sociedade começa a entender que cuidado está ligado ao feminino, à mulher. E aí tem a entrada da mulher, e olha para você ver que absurdo. O salário, eles começaram a entender que o salário das mulheres podia ser menor porque o salário dos homens era maior. Então, olha que a gente já começa a entender a desqualificação da nossa profissão, né, desde o momento em que a gente tem essa expansão. Quando chega a mulher, eles começam a entender, olha, a mulher pode ter um salário menor porque ela tem um marido que sustenta ela. Olha que absurdo. E a gente tem um reflexo disso, né, até hoje. E aí, a gente tem, por exemplo, quando a gente pega a educação infantil, que a maioria quase que absoluta são mulheres, o salário é menor do que quando a gente pega no ensino médio, por exemplo. No ensino médio, a gente percebe muito uma presença de homens maior, né? Quando a gente vai para o ensino superior, a quantidade de homens é maior do que a quantidade de mulheres. E aí a gente vê o salário do ensino superior, ele é muito mais alto, né? E aí você vai me perguntar, ué, professor, mas o ensino superior é muito mais importante que o ensino infantil fundamental. Ah, é? Quem ensina a ler e escrever é menos importante do que quem está ali no ensino superior? Quem ensina a fazer a base, quem ensina sobre os sentimentos, quem ensina sobre a geografia, a história, a física, que é a base do nosso conhecimento, é menos importante do que está no ensino superior, né? A gente precisa começar a aceitar algumas verdades mesmo, assim. O reflexo do nosso salário, das qualidades da educação básica ser piores do que o ensino superior, tem a ver com o machismo da nossa sociedade mesmo, né? Tem a ver da forma como a gente está construindo isso. Tem vários outros comentários. A Sheila comentou aqui muito bem sobre várias outras coisas em relação ao preconceito, né? E que exatamente a gente vai conversar daqui a pouquinho isso, como que esse bullying está associado ao preconceito. A gente teve outros comentários aqui, deixa eu só pegar aqui. A Soraya comentou, né? E quando a escola abriu para todas as classes, a merenda não era para todos. Se os pais não pudessem pagar uma taxa mensal, as crianças, adolescentes e jovens não podiam merendar, continuavam na exclusão. Exatamente, né? Foi um processo de começar a perceber que a escola ela era importante por várias outras coisas. Quando ela abre para esse aluno, que muitas vezes não tem o que comer em casa, a escola precisa ampliar isso, precisa oferecer uma merenda de qualidade, né? E aí, inclusive, uma discussão que a gente está tendo agora, na pandemia, né? Como é que essas crianças estão se alimentando, né? É isso. Alguém quer comentar alguma coisa?
Soraya está com a mão levantada. Ô Thales, eu fiz esse comentário, bom dia, né, a todos. Eu fiz esse comentário porque estava conversando com uma pessoa, né, um senhor de idade, né, hoje ele é bem de vida, mas ele falou que na época dele, ele e os irmãos, 12 irmãos, sofreram muito preconceito. Falei da merenda por quê? Porque na época foi logo quando a escola abriu para todos, né, porque não tem muito tempo. Né? Então, ele falou que o pai dele não podia pagar uma taxa mensal para a merenda, né? Então, isso aí, eu sei que não é tão relevante agora, porque você falou mais no início, né? Sobre quando a escola abriu. Então, assim, mas até hoje a gente vê, né? Essa exclusão na escola. Então, antes, isso era preocupante, né? Ele falou que ficava com o olho espichado, né? Olhando para quem podia merendar, para quem pagava lá, e aqueles que não podiam não merendavam. Então, eu peguei uma época da escola que também, né, os professores eram excluídos, né? O professor tinha que pagar também uma taxa, né? Então, eu trabalhei num colégio, né, no colégio militar, onde a gente tinha que pagar uma taxa para merendar, se você quisesse merendar, o professor, entendeu? Então, mas aconteceu no estado também. Trabalhei no estado regular, onde a gente pagava uma taxa de R$ 5, era uma taxa irrisória. Mas assim, eu falo por quê? Porque a merenda, ela preocupa, entendeu? Porque tem crianças que vão para a escola também para merendar, né? Eles precisam da merenda para também estudar. Eu já tive um aluno que desmaiou na sala de aula. Então, estou falando isso porque no início foi isso, no início aconteceu isso. Agora não, mas eu creio que no início isso era a escola, né? Ela não era inclusiva, né? Hoje ainda ela não é tão inclusiva, não. Fala-se de inclusão, mas a escola não é inclusiva ainda, né? A gente precisa trabalhar muito em cima disso. Mas no início era assim, né? Não existia essa democracia escolar. Boa. Obrigada. Muito bom. Não, e assim, eu acho que é muito importante você chamar atenção para isso mesmo, né? Eu estou falando e talvez dá para entender que realmente hoje é como se tivesse tudo maravilhoso, e não é tudo maravilhoso, e todos nós aqui sabemos disso, né? Você trouxe várias coisas importantes. Eu acho que a gente podia depois fazer um sábado para a gente conversar sobre educação em si, que eu acho que vale muito a pena, né? A gente pensar que educação que a gente quer, como é que a gente pode construir uma educação melhor. A Roseli também está comentando muita coisa interessante aqui, e eu acho que todos os professores, tem vários professores e professoras, e vários estudantes aqui, que podem falar da sua experiência, né? Que pode trazer experiências. Olha para você ver como é que é a riqueza dessa aula, né? Como é que a diversidade enriquece essa aula. Porque olha o tanto de comentário legal aqui, eu não estou conseguindo ler todos, mas assim, estou vendo aqui algumas coisas muito boas, assim. O comentário da Soraya também agora. Isso tudo enriquece muito a aula, né? E isso a gente precisa valorizar na escola, né? Quando a gente fala de saber, quando a gente fala de conhecimento, não é uma única pessoa que tem conhecimento disso, né? É uma diversidade muito grande, são várias pessoas. Tem uma pessoa, o verdadeiro Brian Games, quer falar? Tá com a mão levantada? Tem gente que acha que esse coronavírus foi bom porque não tem que ir para a escola para não sofrer bullying. Porque do conforto da sua casa você consegue estudar. Então, para algumas pessoas, esse coronavírus foi bom. Você chama Brian, certo? Certo. Brian, deixa eu te contar, isso que você falou é muito verdade. E, infelizmente, né, a gente, por exemplo, tem as pessoas trans e travestis, que muitas dessas pessoas não conseguem acessar a escola, né? Por que não conseguem acessar a escola? Porque a escola é um espaço muito violento para elas. Só que durante a pandemia, como é tudo pelo WhatsApp, como é tudo online, a gente tem visto várias pessoas trans conseguirem entrar na EJA e, inclusive, vai tirar o diploma, né? Você está falando uma coisa muito importante, que eu acho que, na verdade, o que a gente precisa pensar é na importância em que a gente precisa trazer para essa questão do preconceito dentro da escola. Dessa importância da gente construir uma escola que receba bem todas essas diferenças e diversidades. E aí vou começar a caminhar aqui, né? E aí trazer, então, esse conceito de bullying. O que é essa palavra bullying, que inclusive está em inglês, né? Bullyingando a gente, para a gente ter dificuldade de falar inglês, né? Essa palavra bullying, ela traz bullying porque ela é um conceito, né?
que foi criado por um norueguês, que é um psicólogo, né, chama Dan, alguma coisa que eu não sei falar o nome dele, mas é Dan. O que esse Dan percebeu? Ele trabalhava como psicólogo e ele via, né, que dentro de alguns pacientes dele traziam muitos problemas sobre a escola. E aí ele começou a pesquisar as escolas desses pacientes. E aí ele começou a identificar que existia um número grande de pessoas que suicidavam, né? E quando ele foi olhar desse número grande de pessoas que suicidavam, né, estava relacionado com violências que essas pessoas passavam dentro da escola. E aí ele começou a entender o que é isso que as pessoas passam dentro da escola, que inclusive leva várias dessas pessoas ao suicídio, né? Ela entendeu que existia uma violência ali, uma discriminação, né, por meio de piadinhas, por meio de violência física mesmo, de agressão física, de pessoas dar soco, né, de dar empurrão, e que isso era constante. E aí ele começou a falar, a gente precisa começar a olhar para a escola com mais cuidado. A gente precisa começar a olhar para isso que esses estudantes estão passando com mais cuidado, né? Isso lá na década de 70. Hoje, a gente já sabe que não é só estudante que passa por isso, não. Professor também passa por isso, né? E aí a gente poderia abrir o microfone aqui, eu tenho pouco tempo até de escola, eu entrei na educação em 2015, mas eu já tenho vários relatos de professoras, por exemplo, de falar sobre situação de bullying, de machismo dos meninos, né? De desrespeito em relação às mulheres. A gente já tem várias situações de bullying em relação ao cabelo da professora ou do professor, né? Por ser um cabelo crespo, de sofrer bullying também. Então, esse bullying, né, ele não atinge só o estudante, ele atinge a todo mundo que está dentro da escola, né? Desde o porteiro, até a professora, até a direção, é todo mundo ali, né? E aí, a gente, para entender isso, né, vamos prestar atenção no seguinte, o que esse Dan vai falar sobre o bullying, né? Ele vai falar primeiro de que é um conflito entre pares. O que significa ser par? É entre estudante, entre professor, professor. Por quê? Ele vai falar o seguinte, quando um professor está fazendo bullying no aluno, isso não seria bullying, isso seria assédio, né? Mas, na verdade, a gente pode entender aqui como sendo bullying mesmo, né? Todo esse processo da falta de respeito como bullying. Só que é preciso a gente saber separar, né, bullying de um conflito pontual, né? O bullying, ele é constante. As pessoas que sofrem bullying é uma questão constante, desde o momento que ela entra na escola, né, e até quando sai. E aí a Mariana comentou aqui, até dentro da família, né? Isso é uma questão que está em todos os ambientes, e não só na escola. O bullying sempre tem alguém que está agredindo, sempre tem a pessoa agressora, tem a pessoa que é agredida e tem as testemunhas. Quem que são as testemunhas? Somos nós que estamos vendo a situação ali, e aí a gente tem que se perguntar, o que eu faço? Eu que estou presenciando a situação de bullying, eu não vou intervir? Eu vou deixar mesmo um aluno fazer uma piadinha sobre outro aluno? Eu vou deixar mesmo o professor fazer uma piadinha sobre o professor na sala dos professores? Né? Eu vou deixar mesmo no conselho de classe um professor fazer piadinha de algum aluno? Eu vou deixar mesmo esse aluno tá escondendo os estojos desse outro aluno? Né? Se a gente começar a prestar atenção, né, não é de todo mundo que acontece isso. São de estudantes específicos. Né? São de pessoas específicas que estão sofrendo sobre esse bullying. Né? E aí, isso... a gente está aqui falando do ambiente escolar, né? Mas ele acontece em todos os ambientes, mas é no ambiente escolar que a gente chama esse preconceito de bullying, tá? Esse nome bullying é para dentro do ambiente escolar. E aí, é essa pergunta, né? O ambiente escolar é um espaço que precisava ser confortável, que a pessoa pudesse entrar e se sentir à vontade para aprender. Professor, Diga. eu poderia interromper um momento? Claro. Ah, não esqueci. Pode continuar na aula, eu acho que eu vou lembrar. O Thales. Diga, Sheila. Eu acho que é importante a gente repensar algumas coisas em termos de valores pessoais, porque por mais que o sistema tente fazer a inclusão, de não ter o preconceito, de fazer com que as coisas sejam tudo iguais, né, de uma forma geral, as pessoas têm que trabalhar isso por dentro. Porque eu vejo muitas pessoas falarem, e no fundo, elas provocarem essa situação individualmente, pontualmente. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão primeiro interna, eu acredito, porque eu tenho reparado muito isso. As pessoas falam, e às vezes agem de uma forma preconceituosa, entendeu?
sem perceber, talvez. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente voltar para dentro da gente, né? Porque é isso que a gente tem que trabalhar também. Porque se a gente trabalhar isso dentro da gente, isso eu falo todo mundo. Porque, querendo ou não, às vezes você critica, e essa crítica, mesmo ela sendo pontual, é uma forma que você tem de visualizar no geral, que é uma forma de preconceito, né? Acredito eu. Então, é importante que a gente volte para dentro e repense isso. E uma das coisas que eu acho muito importante dentro dessa situação da agressão, do bullying e do preconceito, é as pessoas fazerem essa reflexão e chegar para as pessoas que foi agredida de uma certa forma, palavra ou gesto, e pedir perdão. É uma forma de você reconstruir essa forma de pensamento, entendeu? Eu acho. Boa, muito boa sua contribuição, Sheila. O Brian, você quer comentar alguma coisa? Lembrou? Quero. Boa, tem hora que as testemunhas querem falar, só que quer contar o que aconteceu, só que elas têm medo de começar a fazer bullying com elas mesmas. Exatamente, isso é a chave, assim. Às vezes eu tô assistindo alguma coisa, eu fico com vergonha de intervir, porque eu acabo que depois eu vou virar vítima também, né? E vão vir para cima de mim. Só que aí, Brian, você tem que lembrar que você não tá sozinho na escola. Você tem professor, você tem professora, você tem direção, você tem o pessoal da cantina que tá ali junto com você, você tem o pessoal da biblioteca, você tem o pessoal, muitas pessoas ali que podem te ajudar, né? E, inclusive, estudantes. Olha só, normalmente quem faz bullying não é todo mundo, a gente precisa afirmar isso, né? Normalmente tem um grupo específico de pessoas que faz bullying. Então vamos tentar, cadê todo mundo em volta, né? Cadê as outras pessoas que não estão participando desse bullying? Me ajuda aqui a interferir, né? E é isso que a Sheila comentou, que eu achei muito importante, que a escola é construída por nós, individualmente também, né? Então a gente precisa começar a pensar até nas minhas atitudes, nos preconceitos que eu tenho, que eu trago comigo, né? E todo mundo tem preconceito, né? A sociedade ensinou a gente a ser assim. Quem ensina a gente a ser quem somos nós é muito da sociedade, é meu pai, minha mãe, minha escola que eu estudei, a televisão que eu assisti, né? Então é normal que eu seja racista, é normal que eu seja machista, é normal que eu seja LGBTfóbico, né? O que não é normal é eu achar isso uma coisa boa, é eu achar isso uma coisa que eu posso expressar e colocar para fora, né? E agredir outras pessoas. Então eu preciso repensar isso, né? Inclusive da gente pensar, olha só, eu estou normalizando o preconceito, né? A gente questionar, peraí, isso não deveria ser normal na nossa sociedade, né? Mas a gente primeiro precisa aceitar que, olha, eu sou racista, eu sou preconceito, eu tenho vários preconceitos, né? Eu não moro dentro do Morro das Pedras, eu não vivencio o que está acontecendo ali dentro do Morro das Pedras. Então eu preciso pensar muito bem antes de comentar qualquer coisa sobre o Morro das Pedras, a partir do momento que eu não moro ali, né? Eu não estou pulando da polícia. Quando eu entro no banco, eu nunca pediram para eu tirar minha mochila e colocar no descaninho do lado de fora, né? Eu sempre entro no banco de mochila. Eu nunca tive no supermercado, ninguém nunca pediu para abrir minha mochila para poder provar que eu não roubei nada, né? Então, quem sou eu para poder virar e falar que não existe racismo, né? Então, é a gente começar a pensar um pouco sobre a nossa trajetória, né? E, enfim, é isso que o Brian falou também, que eu acho importante. É todo mundo coletivo também. Então, não é porque eu, Thales, não estou pulando a polícia, não é porque eu, Thales, não sou perseguido pelo segurança, não é porque eu, Thales, não tenho medo de tomar um tiro na rua, né? Não é por isso que eu vou achar que isso não faz parte de mim. Não, eu tenho que envolver com todo mundo ali, né? Eu vivo em sociedade, eu quero construir uma sociedade melhor. Mas também, professor, tem gente que testemunha o bullying e fica com medo de contar para as outras pessoas, porque o agressor, vamos supor, o agressor tomou suspensão de 3 dias. Aí, quando ele acabar esses 3 dias, a pessoa que contou que ele fez bullying pode começar a fazer bullying com ela também. Boa, e aí eu pergunto, nesse caso, o que a gente pode fazer? Né? E aí é importante que a gente está aqui numa reunião cheia de professor e professora, cheia de gente que tem talvez o poder ali para ajudar nessa situação, né? Quem tem que ser punido é o agressor, né? Assim, e a gente precisa pensar nessas estratégias. O que você está trazendo, Brian, é muito importante e eu não tenho uma resposta para isso, assim, né? Eu acho que a gente precisa construir junto essa resposta. Eu acredito que a pessoa que agride, ela tem, assim, até talvez mais problemas que a pessoa que talvez está sendo agredida, entendeu? Então, assim, tem que rever os dois lados,
os dois lados e sentar e conversar e fazer a reflexão que eu falei interna, dos Boa. dois lados, tanto o agressor quanto o agredido. Eu acho que é por aí, né? Porque, igual você falou, a sociedade é um todo. Então, as pessoas já vêm com um contexto, já vêm com alguma cultura de casa, alguma coisa que talvez não seja, para eles, aquilo seja normal. Então, assim, ele tem que ser também tratado. Ele tem que ser tratado. Ele não pode ser agredido, né? Mesmo que ele seja o agressor, ele não pode ser agredido, ele não pode ser pisoteado, não. Ele tem problema também. E a gente tem que saber qual que é o tipo de problema que ele vem dentro dele. Isso é muito psicológico, né? Boa. É bem psicológico, é um ciclo, né? Na verdade. Então tem que ser tratado os dois, no meu pensamento. Não, tá corretíssimo. Assim, na verdade, não é o bullying, a gente não vai tratar punindo, né? A gente não vai trabalhar com punição. A gente não vai responder uma agressão com outra agressão, né? É isso que você falou, assim, é tentar entender, inclusive quem tá fazendo o bullying ali, por que tá fazendo isso, né? Tem uma pesquisa da UFMG, que eu vou falar daqui a pouco, que ela foi entender, em Minas Gerais, o que acontece com isso. E ela identificou exatamente isso que a Sheila está falando, né? As pessoas que agridem têm um perfil específico. Essas pessoas agressoras, elas também sofrem muito, normalmente dentro de casa, né? Elas passam pelas mesmas situações que ela está querendo causar para outra pessoa ali, né? Nós vamos conversar sobre isso, que isso é muito importante na hora que a gente for pensar como é que a gente consegue trabalhar o bullying. Professor, diga. Também pode ser que o agressor tá numa reação e tem uma reação de dominó acontecendo atrás de você. Você tá sendo agredido, aí o agressor pode estar sendo agredido também. Aí quem tá agredindo o agressor pode estar passando por outro problema e vai assim até chegar no início do problema, no problema principal. Boa. Você ia ser um ótimo professor, Brian. Você vai ser um ótimo professor, que é exatamente isso. Tentar entender. Vai ser um ótimo psicólogo, né? Tem tudo a ver. É a mente humana, né? Exatamente. Mariana está de mão levantada, quer comentar? Não, professor, é que muitas das vezes as pessoas que fazem o bullying com a outra faz só por gostar mesmo. Não é nem por questões de problema, não é nem por questões de nada na família, não. Às vezes é porque ela gosta de tirar sarro mesmo com a cara das pessoas. Elas fazem por maldade. Verdade. Posso falar, Thales? Claro. Mariana, eu acho que não é bem por aí, meu amor, porque quando você pensa no mal, você acha que realmente é aquilo que está acontecendo, mas essa pessoa não deve ser totalmente isso, é alguma coisa que vem por trás disso tudo, entendeu? Eu acredito muito na essência humana. Todos nós somos bons, todos nós queremos o bem para todo mundo, porém a gente sofre coisas que talvez a gente não consiga expressar ou até mesmo entender, entendeu, Mariana? É muita coisa psicológica. Então, assim, a gente não deve ter raiva das pessoas que fazem isso, a gente deve revidar com uma situação ao contrário, não devemos ter medo, temos que enfrentar, porque a gente tem que ajudar as pessoas de qualquer forma, e é uma reação em cadeia, igual ele falou, quando você gera o mal, você recebe o mal. Quando você gera o amor para essa pessoa que está te dando mal, as coisas revertem. Eu acredito muito nisso. Então, se a humanidade pensasse nisso, as coisas deveriam fluir de uma forma mais simples, né? Sim, mas em questão, a maioria das vezes que o bullying acontece são com pessoas menores, com crianças, com pessoas que não têm como se defender. Aquelas pessoas não têm como se defender, então elas passam por aquilo sem nenhuma defesa, e às vezes vai tentar uma válvula de escape e não consegue, muitas das vezes. Sim, verdade, são pessoas que não têm muito como se defender. Acredito muito nisso, infelizmente, é uma coisa que a gente sofre, a humanidade sofre com isso, que as questões das crianças não se defenderem, né? Mas essas pessoas que fazem isso, que são maiores, que têm maior poder, são pessoas doentes, entendeu? Realmente são pessoas doentes. E são pessoas que têm que ser identificadas, sim. Tem pessoas que a gente tem que levar para
se cuidar, né? Para ela poder melhorar, para ela não agredir mais outras pessoas menores. A gente vê vários casos assim, realmente é muito triste, mas a gente tem que identificar e tentar levar isso para uma forma de resolver e não causar mais problemas a outras crianças, entendeu? É o que eu penso. É difícil levar isso, Mariana, mas a gente tem que começar. Tem que começar. Mas e quando a questão é particularmente dentro da própria casa? Tipo, quando a sua mãe, ou seu pai, ou seus irmãos fazem aquilo com você e no local que era para eles te proteger, para eles te dar conforto, e eles mesmos praticam aquilo com você. Isso aí realmente é muito triste, porque a criança, ela pensa no pai, na família como protetor, igual você disse. Mas eu acho que isso tem que ser levado, sim, para fora de casa, e tem que ter solução, sim. Não pode ter medo. Não pode. A gente tem que enfrentar essas coisas. Também, Sheila, pode ser que o agressor, quem pratica o bullying, pode nem estar passando por algum problema. Pode estar fazendo isso, que nem a Mariana falou, só por divertimento, só porque ela gosta. Pode ser que ele vai ao psicólogo e não tem nenhum problema. Eles estudam todos os comportamentos e não acham nenhum problema nele. Acredito, meu amor, que isso seja alguma coisa psicologicamente muito ruim. Eu acho que é um problema, sim, bem profundo, sabe? Porque o ser humano, a tendência dele é ir para o lado bom. Se as pessoas vão para o lado ruim, é porque elas têm algum problema, ou se elas não têm um problema, é questão psicológica, genética mesmo. Então, ela tem que se tratar, sim, entendeu? A gente tem que acreditar que as pessoas são boas e que essas pessoas que têm esse tipo de comportamento precisam ser ajudadas de alguma forma. De alguma forma, a gente tem que ajudar, sim. A gente não pode... se você fazer essa situação de acreditar que essa pessoa é ruim e que ela não vai nunca melhorar e nunca sair daquilo, você está indiretamente praticando um bullying a essa pessoa. Inversa, entendeu o que eu quero te dizer? Então, assim, a gente tem que sempre tentar achar uma forma de ajudar essas pessoas, por pior que essas pessoas tenham esse comportamento ruim e tal. Porque é assim que a gente tem que agir, porque você está agindo um bullying inverso, entendeu? Você está criticando uma pessoa por um ato que é ruim, que é feio, mas que você não sabe o que ela está passando, o que tem na mente dela. Então, é importante que a gente tome atitude, sim, de alguma forma. Acredito que a gente possa sair dessa situação, mesmo que as coisas estejam acontecendo dentro de casa, e que você consiga direcionar isso para resolver. Vocês não podem ficar calados. Definitivamente não podem. Tem que achar alguma saída, sim. Muitas das vezes a gente fica com medo de falar porque, por exemplo, eu mesma já passei muito por isso, não só na rua como dentro de casa, e tentei muito falar, muito. E as pessoas me taxavam como mentirosa, porque você é criança, então você está mentindo, é invenção e tal. Ninguém nunca acredita. É igual a agressão. Quando você é pequeno, você sofre certo tipo de agressões, e quando você fala alguma coisa para alguém, para o pai mesmo, e eles não acreditam em você, porque você sai taxado como mentiroso. Mesmo você tendo marca, mesmo você tendo as coisas ali na frente das pessoas, e eles simplesmente falar que você está mentindo, inventar uma questão para aquilo. Sempre tem uma justificativa para te fazer sair como mentiroso. É meio demorado o sistema mesmo, Thales. Essa questão é muito demorada, principalmente as crianças, porque elas têm que ser ouvidas por psicólogo, conselho tutelar, e o sistema é um pouco demorado. Talvez eles tenham medo desse sistema demorado e serem mais agredidos ou, né? É uma situação muito complicada, Mariana. Eu entendo o seu lado, mas a gente não pode desistir. Pode falar, Thales. Não, então, só para trazer como ponto positivo, né, a gente mais à frente vai tentar conversar um pouco como é que a gente consegue melhorar essas situações de bullying na escola e em casa, enfim. Mas só para trazer já adiantando um pouco, a gente precisa começar a entender que o preconceito, né, não sou eu que sou a pessoa agredida,
que sou a pessoa errada na história toda, né? Quando eu entendo que o problema está no outro, na outra pessoa, o problema está no preconceito dessa outra pessoa, né? Inclusive dentro de casa, eu começo a me valorizar, eu entendo o meu valor, eu tenho autoestima e eu, inclusive, consigo lidar com isso melhor, né? Então, um dos trabalhos principais é a gente conseguir buscar, dentro dessas pessoas que estão vivenciando bullying, né, como é que a gente empodera essa pessoa? Como é que a gente deixa essa pessoa mais forte? Como é que a gente deixa essa pessoa, né, igual a gente viu no vídeo no início, quando zoou o menino lá, o que ele fez? Eu não tô nem aí para sua opinião. Eu vou dar a mão pro meu namorado aqui e vou seguir andando, né? Isso faz toda a diferença, Mariana. E isso a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, que é isso. Como é que a gente consegue empoderar essa pessoa que está vivenciando isso para que ela consiga ela mesma responder, né? Ela mesma consiga sair dessa situação. Outra coisa importante que vocês comentaram, né, essa pesquisa, a UFMG fez uma pesquisa em Minas Gerais e ela entrevistou mais de 5.000 estudantes, mais de 1.000 pais e mães e vários professores e professoras, exatamente para entender isso. Será que as pessoas fazem de maldade? Será que o bullying acontece por maldade? E eles identificaram que não, que na verdade, claro que pode acontecer, igual a Mariana falou, existem casos pontuais, específicos, né? E que isso também é um processo de aprendizado, né? Nós estamos na escola, a gente precisa aprender que se eu for maldoso com outra pessoa, isso é ruim. E que eu for maldoso com outra pessoa, isso vai trazer consequências não só para mim, mas também para outra pessoa, né? Isso, okay, a gente está num processo de aprendizado mesmo. A gente é criança, enquanto jovem, a gente tem esse processo de aprender. Inclusive, fazer maldade não é uma coisa que a gente gosta, né? Então, mas a escola precisa começar a coibir isso, tipo de trabalho, né? A escola precisa começar a trabalhar isso e mostrar para esse estudante, não por meio da punição, né, que fazer esse mal para o outro causa consequências. E o muito interessante que eles descobriram nessa pesquisa é que muitas escolas chamavam a polícia. E aí, quando a polícia está presente na escola, né, aumenta em 327% o índice de violência dentro daquela escola. Então, chamar a polícia não é a solução, né? A gente é uma escola, a gente tem ferramentas muito importantes que a gente consegue trabalhar essas questões dentro de nós. É claro que situações pontuais, né, não tem como a gente resolver. A gente é escola, por exemplo, se tem um menino com revólver dentro da escola, não vou eu interferir ali, né? Tem situações que a gente precisa mesmo da ajuda da polícia, ok. Mas quando a gente tem questões que nós, enquanto escola, conseguimos trabalhar, né, e que eu não vou falar resolver, porque eu acho que isso não é resolvível, e nem vou falar que a gente vai punir, porque eu acho que a escola não é para punir. Quando a gente consegue trabalhar por meio da educação, que a gente é especialista em educação, né, a ideia é exatamente isso. Então, só para trazer essa questão, Mariana, que você trouxe também de dentro de casa, vamos pensar também até dentro de casa, né? Será que, então, esse pai, essa mãe, esse irmão, não está sofrendo também por outras coisas? Que é o que o Brian falou, e falou muito bem, do efeito dominó, né? Será que eu não estou sendo uma pecinha desse dominó que está começando lá atrás? Talvez a mãe ou o pai da minha mãe fizeram isso com ela, né? A mãe ou o pai do meu pai fizeram isso com ele, e ensinaram o meu pai que ser pai precisa ser dessa forma, né? Então, esse é um efeito cadeia, que quando eu entendo isso, eu começo a entender que o problema não sou eu e não é só minha família, é um problema externo, né? E que aí eu consigo ter mais força para poder avançar. Entendi, mas sendo que, particularmente comigo, foi por maldade, sim, porque a pessoa falava na minha cara, tipo, eu tô fazendo isso por causa disso, tipo... Alice, Boa. Mariana, você me escutou, Thales, porque eu tô na... Agora estamos ouvindo, Reinaldo, pode falar. Reinaldo? Minha conexão tá muito ruim. Não, estamos te ouvindo agora. Ixi, acho que travou. Mas voltando, Mariana, o que você comentou, eu acho que tem casos específicos, sim, eu não estou deslegitimando, não estou falando que, né, assim, que a situação sua é diferente, não. Eu acho que, inclusive, a gente pode trabalhar isso mais especificamente depois. E eu acho que o ideal é a gente entender você, né? Como é que você está nesse processo todo, né? Acho que isso é muito mais um trabalho terapêutico mesmo, e que depois, se você quiser me procurar no WhatsApp, a gente consegue conversar melhor sobre isso. Agora, Thales, diga. Assim, a nossa visão, igual como os profissionais, né, o caráter da nossa formação como se diz? O nosso trabalho é formativo, né? Cidadãos e um olhar, né, humanitário, né? Tipo assim, nossa visão, né, é formar cidadãos que
que tem um... Ai, meu Deus, me perdi aqui na fala, mas voltando, em relação ao aluno, que ele falou sobre a maldade. O nosso país hoje, né, a nossa visão, que é o país, ele é consumista, né? E os pais hoje também, em relação às crianças pequenas, eles trabalham muito e têm pouco tempo para cuidar, né? Para até transmitir valores e deixa para a escola. Igual eu que trabalho com crianças pequenas, eu vejo acontecendo bullying, igual o menino falou assim, às vezes é por maldade, às vezes acontece sim, por falta de uma criança mimada, entendeu? Que os pais não estão educando da forma correta e acontece sim dela machucar o colega. Então, quando eu falo assim, é maldade, está acontecendo, às vezes é por falta mesmo de correção, é por falta do olhar dos pais, né? Então, por isso que nós, como os profissionais de educação, temos que ter esse olhar atento, que às vezes não é esse efeito dominó mesmo, não. Às vezes é falta de correção mesmo, é falta de embutir valores, de trabalhar, né? A escola tem que ter, né, igual eu falo, desenvolver projetos, tá? Ter uma visão, né, tanto dos profissionais, para estar repassando para a nossa clientela, né, para os nossos educandos. Mas às vezes acontece sim. Eu falo como mãe, entendeu? Que eu fui chamada na escola porque minha filha estava fazendo bullying com outra criança. Então, eu pensei assim, o que era efeito dominó? Não, era falta de correção. Porque eu não estava tendo um olhar atento ao comportamento da minha filha, né, em relação aos demais. Mas olha só, né? Fabiane, como é que você está falando? Olha que importante. Então, às vezes, a gente tem assim, não tem assim que falar, não, é porque, coitadinho, está acontecendo isso. Às vezes tem raiz, sim, entendeu? Não é à toa que nós estamos na educação, em caráter formativo, né? O tempo todo, né? Embutindo valores, ética, respeito, cidadania, né? Respeito às, né, a todas as faixas. Então, tem que, igual eu entendi mais ou menos o que o aluno ele quis passar. Ô, Fabiane, mas olha que importante sua fala. Olha só, eu vou pegar só um pedaço dela, que você falou o seguinte, a minha filha, eu fui chamada na escola, né, porque minha filha estava fazendo bullying para outras pessoas, né, por falta da minha atenção com ela, né? Quando você fala, por exemplo, o aluno, a criança às vezes está fazendo isso na escola por falta do pai e da mãe dar atenção para essa criança, né? Porque essa mãe, esse pai precisa trabalhar tanto para conseguir dinheiro, para conseguir trazer coisas materiais para essa criança e que esquece do afeto, que esquece da educação, do processo educacional e que acaba virando uma escola sendo responsável por isso, né? E aí a gente começar a pensar que a gente vive em sociedade, então a escola também é responsável por isso, mas a responsabilidade também é da família. Agora sim, então isso aí, até na sua fala, a gente já vê que tem um efeito dominó, né? A falta de carinho, a falta de afeto em casa, a falta dessa atenção do pai e da mãe acaba trazendo esse efeito para dentro da escola. Isso reflete dentro da escola, né? Nós que somos professores e professoras, a gente vê isso nitidamente, como que esse aluno, essa aluna é o reflexo de que tem dentro da escola. Então, assim, eu concordo com você, essa coisa, né, da pessoa ser mal, de maldade em si, né, eu acho que isso tem que entender até por que ela é mal, por que essa maldade está existindo ali, né? E aí, se é maldade mesmo, e claro, tem transtornos psicológicos que trazem essa maldade sim. E aí é igual a Sheila falou, a Sheila falou, né? Isso aí é tratamento psicológico mesmo. Eu vou ter que avançar um pouquinho, gente, só porque a gente está um pouco no horário, mas aí, se o Reinaldo queria falar, se ele voltar aqui, eu acho que ele caiu. Mas aí pode ficar à vontade, Reinaldo, quando você quiser falar. O Elias tinha levantado a mão e abaixou. Você quer falar, Elias, alguma coisa? Eu ia falar que, tipo, na minha escola, lá na Venezuela, o menino que eu te falei que era gay, eles zoavam ele, mas o agressor sempre, ele fazia piadas só para que as outras pessoas, tipo, acharam ele engraçado, que ele era o melhor. E eu acho que muitas vezes é por causa que o agressor, ele quer, tipo, como falo? Tipo, fazer rir a outras pessoas através da dor de uma. Exatamente, boa observação sua. Na verdade, gente, o que eu estou querendo dizer aqui, e é o que eu falei no início da nossa conversa, a gente não vai trazer aqui uma explicação por que acontece o bullying, e nem vamos trazer aqui uma receita de como combater o bullying, não. Isso aí a gente está falando enquanto grupo, né? Enquanto essa nossa diversidade aqui,
como que a gente vai trabalhar isso? Primeiro é enxergar que o bullying está ali, né? E não necessariamente eu preciso saber toda a motivação daquele bullying ali, né? Eu posso trabalhar ele, né, sem entender o que está por trás disso, assim. A gente não está aqui querendo trazer uma resposta para isso. A gente vai caminhando, né, e aos poucos a gente vai entendendo melhor cada situação, né? Vivenciando cada situação. Assim como trabalhar também essa questão. Eu estou um pouco preocupado, só que já são 10h28, a gente combinou com vocês até 10h30. E tem coisas importantes para a gente discutir aqui. O que eu vou fazer? Eu vou tentar até 10h35 para a gente fechar a nossa conversa, tá? Mas eu preciso mostrar para vocês 2 vídeos que eu acho que são muito importantes. Um que é um comentário que a Elisângela fez sobre o bullying psicológico, né? E que é muito importante essa pergunta, porque a gente fica pensando no bullying só na agressão física, mas ele se dá por diversas formas, e formas ainda mais perversas do que a agressão física, né? Aí eu vou passar para vocês um vídeo. Eu vou compartilhar com vocês depois outros vídeos que eu ia passar, que não deu tempo, mas assim, eu acho que foi muito mais rico a gente abrir, né, e conversar sobre outras coisas, né, assim, trazer essa diversidade toda, que eu acho mais importante. Alunos, pais e professores devem estar mais atentos para evitar o bullying no ambiente escolar. Projeto aprovado no Senado e em discussão na Câmara cria o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, o bullying. O objetivo da nova lei não é punir, mas manter uma cultura de paz dentro das escolas, prevenindo e evitando esse tipo de violência. Veja agora os 8 conceitos que podem caracterizar o bullying. A violência física, como socar, chutar ou bater em um colega repetidas vezes, é o bullying mais fácil de identificar. Existe também o bullying psicológico, nos casos em que se persegue, amedronta, aterroriza, intimida, domina, manipula, chantageia ou inferniza o colega de escola. O bullying também pode ser moral quando houver difamação, calúnia ou quando se espalham boatos sobre alguém. Os insultos e xingamentos repetitivos ou apelidos que humilham os colegas também podem configurar o bullying. Assediar, induzir ou abusar de alguém são ações que caracterizam o bullying sexual. Até mesmo ignorar, isolar ou excluir constantemente um colega do convívio social pode ser considerado bullying. A lei também cria o conceito de bullying material para os casos em que há furto, roubo ou destruição dos pertences de alguém. Nos tempos de internet, é preciso também evitar o bullying virtual, como humilhar os colegas pela rede, enviar mensagens que invadem intimidade, falsificar fotos e dados pessoais, provocando sofrimento e constrangimento. É bom lembrar que alguns desses tipos de violência já estão definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente e até no Código Penal. Aceitar os colegas e suas diferenças pode ser o primeiro passo para uma cultura de não violência e de respeito ao ser humano no ambiente escolar, sem bullying. Professor? Desculpa, gente, agora que eu vi que meu microfone e minha câmera estão desligados, eu estava aqui falando, perdão. Mas assim, é só porque esse vídeo, estava comentando que esse vídeo traz muita coisa interessante. Esse vídeo traz vários elementos que, infelizmente, a gente não vai conseguir abarcar tudo aqui nessa única conversa, né? A gente precisa de... Isso precisa virar uma cultura na nossa escola, de conversar sobre isso sempre, né? Que a gente chama que é uma educação em direitos humanos. O que significa isso? Não é só na aula de sociologia, não é só numa roda de conversa que a gente vai falar sobre
a importância de valorizar a diferença? É na aula de matemática, na aula de física, na aula de química, na aula de biologia. Em todos os momentos, nós vamos falar sobre essa diversidade e a importância de valorizar a diversidade e a diferença na escola, né? Então, esse vídeo trouxe, por exemplo, a questão do bullying acontecer dentro do celular, né, por meio do grupo do WhatsApp, por meio do Facebook, por meio do Instagram, e acontecer de forma física também. E mostrou também ali que essa agressão ela pode ser de diversas formas, né? E aí, outra coisa que eu achei interessante, e que foi que a Zuma comentou no chat enquanto estava acontecendo o vídeo, né? Que ela falou o seguinte: se você sofre bullying, busca ajuda. Se pratica o bullying, busca ajuda. Pense sobre isso, né? E que eu acho muito importante. A pessoa que está cometendo bullying ali também, ela está pedindo ajuda, né? Alguém comentou aqui, acho que não sei se foi a Mariana ou se foi o Brian, de chamar atenção. Ou acho que foi o Elias, né? A pessoa que está cometendo bullying, ela está chamando atenção, né? Isso é muito presente, igual a Fabiane comentou, né? Às vezes, o menino ali fazendo bullying, né? O que a gente vai fazer na escola normalmente faz? Leva para a direção. Se isso consegue ser persistente, chama o pai ou a mãe desse menino, né? E é exatamente isso que esse menino quer, esse aluno quer, né? Quer atenção. Eu quero que vocês me vejam, eu quero que vocês me percebam, né? Eu quero que meu pai e minha mãe, que estão trabalhando pra caceta, o dia inteiro fora de casa, conseguem olhar para mim e cuidar de mim, né? Então, tem todo um processo aí que a gente não tem, a ideia aqui é a gente não entender que a gente não vai rotular alguém como o agressor, né, a pessoa agredida, e colocar como se alguém fosse bom e alguém fosse mal. Não. É todo mundo ali, está nesse trabalho, está dentro da escola, e a gente vai precisar trabalhar o conjunto, o todo, né? E aí, já deu 10h35, né? Vamos só pular, então, só mostrar o que eu ia trazer para vocês. Eu ia falar um pouco das estatísticas, né? Mostrar que os homens, eles normalmente são vítimas mais frequentes de bullying, né? Isso está muito ligado ao que a sociedade espera desses homens, né? Essa masculinidade. Então, se qualquer homem ali, ele gosta de balé, ele gosta do rosa, ele gosta de outros meninos, ele né, quer ter relações sexuais com os outros homens, isso já causa um motivo, vamos dizer assim, que a sociedade entende que pode ser vítima de piadinha, de agressão, né? Espera-se do homem uma postura de masculinidade e tudo isso, né? Inclusive, quando o homem começa a chorar, a primeira coisa que a gente fala é o quê? Para de chorar, né? Homem não chora. E isso tem consequências absurdas, né? Tanto é que no nosso país, a cada 4 pessoas que suicidam, 3 são homens, né? Exatamente por essa expectativa de que o homem ele tem que ser forte, ele não pode demonstrar sentimentos, né? E só chamar a atenção para vocês aqui da importância dessa nossa conversa, hoje, jovens de 14 a 29 anos, a principal causa de morte no mundo é suicídio. Não é mais acidente de carro, não é mais entorpecentes, não o é mais suicídio. homicídio. Exatamente, é o suicídio. Então a gente ia falar um pouco sobre isso, depois eu ia mostrar para vocês um vídeo de um relato de um rapaz que é gay, falando como é que foi a experiência dele na escola. A gente ia conversar, né? Que, na verdade, a gente já conversou aqui. Vocês já entenderam que bullying é, na verdade, preconceito, né? É claro que, quando a gente trabalha bullying, é trabalhar esse preconceito dentro da escola de uma forma mais assertiva, né? Mas a gente pode entender o bullying como sendo preconceito. E nas falas de vocês aí, várias vezes, vocês trocaram bullying por preconceito e tudo bem, né? Assim, a gente só precisa entender que o preconceito, dentro da escola, ele tem consequências muito perversas, né? Ele tem consequências que acabam quebrando esse ciclo desse estudante que tem ali o objetivo de ter um diploma, tem o objetivo ali de ter uma vida, de se inserir no mercado de trabalho, né? A escola, ela é o início praticamente dessa vida, né? E quando a gente quebra isso, a gente já quebra toda essa cadeia de expectativas dessa pessoa, né? E eu acho que a gente pode perguntar, né? Como prevenir o bullying? E aí eu queria abrir o microfone rapidinho para uma ou duas pessoas que quiser falar, né, como é que a gente pode trabalhar o bullying dentro da escola. Pegar pessoas que já teve experiência com bullying, comentar com ela o que poderia fazer para combater o bullying do momento que eles estão conversando para frente, para não ocorrer mais coisas assim, tipo bullying físico. Se a pessoa sofreu bullying físico, ela poderia comentar como combater o bullying físico, como combater
bullying psicológico, muito, muitos bullyings que são diversos, tem muitas variedades de bullying, o que é muito ruim, mas para combater temos que pegar pessoas que foram os agressores e quem sofreu e as testemunhas também, lá do início da aula, porque aí vai poder explicar por 3 jeitos diferentes. O agressor vai explicar por que ele estava fazendo isso, como ele fez isso, e outras coisas. Quem sofreu bullying vai explicar o que achou, como ela se sentiu, como combater, e a testemunha vai explicar outras coisas O que que ela pode fazer para intervir, né? Para não deixar isso acontecer. para não deixar acontecer mesmo. Excelente, Brian, que você trouxe. Eu acho que é muito importante isso, né? Da gente conseguir conversar mais sobre isso e compartilhar mais experiências. É muito massa. Inclusive, tem vários vídeos, né, de pessoas falando sobre isso, né? Como é que eu vivenciei esse bullying, como é que eu saí desse bullying. E eu acho que a gente pode fazer isso, abrir mais rodas de conversa na escola. Gostei da sua proposta. Inclusive, se você quiser puxar na sua turma lá uma roda de conversa, né? Uma das coisas que o Ministério Público tem feito muito, porque assim, uma outra coisa que eu ia comentar com vocês é que bullying é crime, né? Bullying já está previsto no Código Penal, claro que não dessa forma punitiva quanto a gente tem na sociedade, porque a gente está dentro do espaço escolar, né? Mas isso desde 2014 já existe uma lei que prevê isso. Agora, só um comentário, que uma das coisas que o Ministério Público tem feito muito é exatamente de trazer estudantes mediadores e mediadoras. O que seria uma pessoa mediadora? É isso que o Brian está falando, né? Uma pessoa que já vivenciou isso, que já conversou sobre isso, que já tem mais experiência com isso, ela trazer e ajudar dentro de sala de aula, né? Nós, professores e professoras, a gente não está com vocês o tempo todo. É muito difícil para a gente, Também, inclusive... professor, posso falar? Só terminar aqui rapidinho, Brian. Só esse pensamento. Que é muito difícil para nós, professores e professoras, identificar situações de bullying dentro de sala de aula. Então, a gente precisa da ajuda de vocês. A gente precisa que vocês tragam esses pontos. A gente precisa que vocês estejam junto com nós. E vocês estão ali o tempo todo com todos os estudantes, né? Vai lá, Brian. Também a pessoa que sofreu bullying poderia ter uma vaga na escola para as pessoas que sofreram 2 vagas, para as pessoas que... 3, na verdade, vamos falar 3, que tem o agressor, o agredido e a testemunha. 3 vagas. A do agressor, ele explicar por que não fazer bullying, os contras de fazer bullying, quem foi agredido. Explicar também como evitar isso para os agressores que estão fazendo bullying, muitas coisas, e também a pessoa que foi a testemunha, porque muitas das vezes tem a testemunha, tem um grupo de pessoas que fazem bullying, só que tem uma pessoa que não tá gostando de certos tipos de bullying, aí ela é a testemunha, mas não quer contar por causa que ela pode ficar com medo de quem tá fazendo bullying, fazer o bullying com ela também, que nem eu expliquei lá no início. Mas também, aí essa testemunha ensinar o que deve fazer quando ver alguém sofrendo bullying. Boa, muito bom. Gostei, Brian. Você vai trazer muita ideia boa para a escola, viu? Eu queria alguém que já não falou ainda, eu queria alguma outra pessoa para a gente poder finalizar. Alguém que não tenha falado ainda, gostaria de falar e comentar, inclusive, sobre isso, né? Assim, como é que a gente consegue prevenir o bullying na escola? Alguém? Eu acho, sim, professor, que essa pessoa tem que se colocar no lugar da pessoa que está sofrendo, né? Que ela está passando, não sabe o que ela está passando. Que muitas das vezes, igual falou, o senhor falou que que às vezes a pessoa está passando coisa em casa, mas escolha a pessoa fazer só porque ela está sofrendo, é a escolha dela ser uma pessoa boa ou ser uma pessoa ruim. Eu tô sofrendo dentro de casa. Vou descontar nas pessoas que não tem nada a ver. Entende?
E é uma escolha da pessoa fazer. Tem pessoas que, né, acham que isso é uma forma de, como que eu posso dizer? De mostrar o que ela tá sentindo, né? Mas isso ela só tá ferindo outra pessoa do Boa. que demonstrar o que realmente ela tá passando, o que ela realmente ela tá sentindo. Boa. Então, Miriam, isso é uma coisa muito importante. Tem até uma dinâmica que a gente faz, que é isso, né? Assim, a gente pegar uma folha de papel e quando a gente amassa, né? Quando a gente causa o bullying ali, a gente deixa marcas, né? Se você pegar e amassar uma folha de papel, ela nunca mais vai voltar a ser lisa como era antes, né? Se você bate um prego na madeira, mesmo que você vá lá e tire o prego, a marca sempre vai ficar lá. Então, é a gente pensar isso, assim, como que é importante a gente sempre falar de sentimento, né? E a escola é um lugar que a gente precisa abrir mais para isso, para a gente falar mais de sentimento. E, inclusive, a gente viu aqui que trabalhar bullying significa trabalhar os preconceitos, né? Construir aulas, construir um espaço na escola em que a gente valorize, né, o respeito à diversidade, o respeito à diferença. Eu queria finalizar, porque a gente já estourou o horário bastante, né? Já são 10h44. Eu queria agradecer muito a presença de todo mundo que está aqui, agradecer mesmo, assim, todas as contribuições. A aula foi muito mais rica do que eu tinha imaginado. Professor, Diga. Também poderia, para ajudar a prevenir o bullying, dentro de todas as escolas, poderia ter pelo menos um psicólogo. Com certeza. Assim, isso é uma luta nossa de a gente trazer uma pessoa, né, uma psicóloga, um psicólogo para a escola, e eu acho que isso é uma luta que vocês também têm que estar envolvidos com a gente, né? Vamos começar aí, a gente precisa muito de uma política, de políticos, de pessoas que vão aceitar essa nossa opinião de ter um psicólogo, uma psicóloga na escola. Porque a gente já tentou isso várias vezes, e sempre esse grupo de homens brancos, que não precisa de terapia, né, teoricamente, e a gente acabou de ver aqui hoje que eles também sofrem muito, né, porque se eles bulinam, eles sofrem bastante também. Então a gente precisa de ocupar a política com gente da gente, né? A gente precisa ocupar essa política com gente que vai aceitar psicólogo na escola, com gente que vai aceitar absorvente sendo distribuído na escola, com gente que vai aceitar internet sendo distribuída na escola, Professor, com gente que vai... Diga. Eu acho que isso só vai acontecer se um dia tiver um presidente que já sofreu bullying. Olha só, essa fala sua é muito importante. Eu acho que a gente, né, precisa pensar que todo mundo, inclusive quem está causando bullying, e igual você falou, a testemunha que está assistindo, todo mundo ali está vivenciando esse bullying. Então está todo mundo ali sentindo alguma coisa, né? Então, agora eu acho que a gente precisa pensar mesmo nisso que você falou, né? Vamos colocar alguém ali, uma presidenta ou um presidente, né, que sabe do que a gente está falando aqui, né? Então, acho que essa sua fala a gente pode finalizar com ela, que eu acho muito importante. Eu queria... Professor, muitas das vezes a pessoa até já sofreu, mas retém aquilo para si mesmo, sabe? Não demonstra que já sofreu, acha que tipo de se pagar de durona. Eu nunca sofri nada, nunca passei por nada. Acho que vai adiantar alguma coisa, não demonstrar o que está sentindo. Boa. E aí, gente, eu queria passar uma música que eu não vou... Não é assim, eu vou colocar essa música no link aqui, para vocês conseguirem ver depois. Que eu acho que a gente pode finalizar, né, por causa do horário, mas quem quiser ficar e assistir essa música, eu acho que, né, tem essa celebração todo mundo junto. É uma música de 5 minutos, né, que chama Cota Não É Esmola, né? É uma música da Bia Ferreira, que é uma pessoa super importante para a gente dentro da educação, que traz várias discussões sobre isso. Thales, antes de você passar, eu gostaria de te agradecer imensamente, viu, a disposição pela essa belíssima aula aí que você deu para a gente, essa roda de conversa maravilhosa. Gostaria de te agradecer imensamente. E agradecer a presença de todos vocês também. Eu que agradeço, Maíra. Para mim é um prazer demais, né, falar isso com vocês, porque eu acho que é isso, né? Assim, eu estou na educação muito para pensar numa escola que receba toda essa diferença, essa diversidade. E o que vocês precisarem de mim sempre sobre esse tema, pode contar comigo. Eu coloquei o link do YouTube aqui para vocês, né? Para quem quiser já sair, só ter o link aí e depois pode assistir sozinho. Mas quem quiser ficar, eu vou compartilhar aqui com vocês o clipe, que eu acho que vale muito a pena.
coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio-dia, toma banho e vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E já que tá cansada, quer carona no busão. Mas como é preta, pobre, o motorista grita não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou. Não vai entrar na aula de história. Espera, senta aí, já dá 1 hora. Espera mais um pouco e entra na segunda aula e vê se não se atrasa de novo. A diretora fala. Chega na sala, agora o sono vai batendo e ela não vai dormir. Devagarinho vai aprendendo que se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão, ela interrompe a professora e diz, então não vai ter pão. E os amigos que riem dela todo dia, riem mais e a humilham mais. O que você faria? Ela cansou da humilhação e não quer mais escola. E no Natal ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando e ela foi crescendo. Agora lá na rua ela é a preta, no sovaco fedorento que alisa o cabelo pra se sentir aceita. Mas não adianta nada. Todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu, quer muito estudar. Termina a escola, a apostila. Ainda tem vestibular e a boca seca. Seca, nenhum cuspe. Vai pagar a faculdade, porque preto e pobre não vai pra USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola, que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sem o time da faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa 3 AP no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade, você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, venha cá. Você também pode lutar, hein? E aprender a respeitar, porque o povo preto veio para revolucionar. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução. Nascem milhares dos nossos cada vez que um nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que um nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. É peito aberto, espadachim do gueto, niga, samurai. É peito aberto, espadachim do gueto, niga. É peito aberto, espadachim do gueto, niga. Peito aberto, espadachim do gueto, niga. Peito aberto, espadachim do gueto, niga, samurai. Peito aberto, espadachim do gueto, niga. Aberto, espadachim. Peito aberto, espadachim do gueto, niga. É peito aberto, espadachim do gueto, niga, samurai. Vamos pro canto onde o relógio para e no silêncio o coração dispara. Vamos reinar igual zumbi Dandará, Otará, Otará. Vamos pro canto onde o relógio para, no silêncio o coração dispara. Otará, Otará, ei, para, dará, ei, para, adará, ti, 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 tá bom, experimenta nascer preto, pobre na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não
Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Gente, é isso. Valeu demais aí mais uma vez ter ficado até o final. Depois eu vou mandar para vocês os vídeos, tudo direitinho, né? Coisas que até não deram tempo, aí vocês veem depois em casa. Obrigado, viu? Maravilhoso. Maravilhoso. Obrigada mais uma vez, viu, Thales? Tamo junto aí. Obrigada a todos. Obrigada, Thales. Muito bom. Parabéns. Parabéns, Thales. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada. Parabéns. Bom final Parabéns de para semana. todos nós, né? Porque nós também na educação, nesse corre de fazer a escola, é isso que a gente quer que seja. Nossa, foi muito bom. Muito bom. Boa. Por mais Tchau. momentos como esse. Um grande abraço a todos. Tchau, gente. Bom sábado aí para todo mundo. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau, professor. Obrigado. Tchau, Brian. Obrigada pela participação. Praia, você arrasou. Obrigado demais. Você Arrasou mesmo. pode ser dessas pessoas que vai conseguir trabalhar o bullying na escola. Nesse Muito mediador. Depois, se você quiser, faz um videozinho falando um pouco sobre isso, que você aprendeu aqui hoje com a gente. Manda pra gente, que a gente, né, assim, que eu acho que é bom esse relato seu. Professor, Ok. Parabéns, viu, Thales? Amei sua aula. Valeu, Luciano, eu que agradeço. Diga, Brian. professor, eu poderia perguntar um negócio pro senhor? Claro, O senhor sabe falar inglês? eu sei um pouquinho. Por quê? Então me fala o que significa isto. I don't speak English. Uai, eu não falo inglês. Por quê? Onde você viu isso? Não, é que eu falo um pouco de inglês também. Eu falo mais ou menos quase a metade do idioma. Boa. E você sabe por que a palavra bullying, traduzindo para português, o que significa bullying? Não, isso aí eu não sei não. O que você acha que é? Não sei. É valentão. Bully é valente. Então, essa ideia de que, igual você tinha comentado, né? Assim, a pessoa que está fazendo bullying, ela quer dar uma de valentão, sabe? Assim, quer chamar atenção, quer ser o fodão, né? E para intimidar as outras pessoas mesmo. Por isso que chamam de bullying. Ah, tá. Entendeu? Adiós, pessoal. Mas, ô Thales, é ao pé da Diga. letra aí não, né? Isso, é ao pé da letra. Porque o bullying é o assédio, né? Isso, mas to bully, né? O verbo, to bully. Mas quer ver? Deixa eu ver aqui. É um verbo no gerúndio, bullying, né? Isso. É um Mas verbo no a origem dela tem a ver com isso, de valentão, sabe? Eu também não sei, assim, porque eu nunca entendi também isso, né? Mas quando a gente lê os textos, né, os autores sempre quando fala de bullying, fala que a origem da palavra tem a ver com isso, sabe? Quando traduz em português, fala isso do valente. Por isso que eu perguntei. O bullying é quem pratica o bullying, né? O buller. Isso. Aqui, tá certo. Mas assim, é porque também, Cláudio, tem uma coisa, que as pessoas hoje em dia não entendem mais quem pratica o bullying só como sendo só ela a praticante. Professor, Oi? eu vou apresentar aqui o meu ecrã aqui para todo mundo ver o que significa bullying, todas as variantes do bullying. Ótimo. Traduzindo bullying, eu vou colocar aqui o áudio como fala em inglês. Bullying. Todo mundo ouviu? Ouvimos. Agora em português. Bullying. Boa. Ouviu? Aham. Aí tem verbo. Bullying, bullies. Aí bullying é tiranizar, anti-intimidação, assédio, tirania, assédio moral. Boa.
Aqui, ó, usando o bullying aqui no inglês, aqui, Terry should be no bullying against anyone for any reason. Não deve haver bullying contra qualquer um por qualquer razão.